Bem-vindo ao Fidei Veritas. Que a paz de Cristo esteja com você. Você já se sentiu um pouco perdido ao tentar montar o quebra-cabeça da história bíblica? Já desejou que a palavra de Deus se desenrolasse diante dos seus olhos, como um filme, revelando o grande plano divino de forma clara e linear? Pois prepare-se. Hoje vamos falar sobre uma novidade que promete revolucionar a sua forma de ler e compreender a Bíblia. Recentemente, a editora Vida lançou no Brasil a Bíblia em ordem cronológica. E o nome já diz tudo, não é mesmo? Não é apenas mais uma versão da Bíblia, é uma experiência totalmente nova. Enquanto a maioria das Bíblias que temos em casa segue a organização tradicional por livros e gêneros literários, esta edição audaciosa rearranja versículos e capítulos de acordo com a sequência temporal dos acontecimentos narrados. Imagine só. Você lê a história de Gênesis e, logo em seguida, se alguma passagem profética ou um salmo foi escrito naquele período, ele aparece ali, no seu devido lugar histórico. Isso não é apenas uma curiosidade editorial, irmãos. Isso é uma ferramenta poderosa para aprofundar nossa fé e a nossa compreensão do plano de Deus. Por que isso importa tanto para nós, cristãos brasileiros? Muitos de nós crescemos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas nem sempre é fácil conectar os pontos. Onde o profeta Isaías se encaixa na história dos reis de Judá? Quando os salmos foram escritos em relação aos eventos da vida de Davi? A Bíblia tradicional, embora divinamente inspirada e perfeita em sua forma, pode apresentar um desafio para quem busca uma linha do tempo clara. Passamos de um livro histórico para um poético, depois para um profético, e nem sempre a ordem desses livros reflete a ordem em que os eventos aconteceram. E é aí que a Bíblia, em ordem cronológica, entra em cena. Ela atua como um guia, um mapa que nos ajuda a navegar pela complexidade histórica da palavra de Deus, revelando a tapeçaria da redenção de forma mais coesa. Pensemos juntos. O que ganhamos com essa perspectiva? Primeiro, uma compreensão mais profunda da metanarrativa bíblica. A Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas. É uma única grande história, a história da salvação, da criação à consumação. Ver os eventos se desenrolarem em sua ordem original nos permite apreciar a progressão da revelação divina. Entendemos melhor como Deus, passo a passo, revelou seu caráter, seus mandamentos e seu plano para resgatar a humanidade. Segundo, a contextualização histórica se torna cristalina. Quantas vezes lemos um profeta menor, por exemplo, e ficamos nos perguntando: em que período da história de Israel ele viveu? Quem era o rei na época? Quais eram os desafios sociais e políticos que ele estava enfrentando? Com a leitura cronológica, você pode estar lendo sobre o reinado de um rei específico no livro de Reis ou Crônicas, e logo em seguida, encontrar os salmos compostos por Davi durante aquele período, ou as profecias de Amós ou Oséias, que eram dirigidas àquela geração. Imagine ler o livro de Josué, e imediatamente depois, os salmos que poderiam ter sido cantados pelos israelitas após suas vitórias, ou os lamentos de juízes que vieram logo após períodos de desobediência. Isso não apenas enriquece a leitura, isso a torna viva, tangível e incrivelmente relevante. As emoções de Davi em seus salmos, as advertências dos profetas, as lutas e vitórias do povo de Deus ganham uma nova dimensão quando enquadradas precisamente no tempo. Terceiro, ela fortalece nossa fé na fidelidade de Deus. Ao ver o plano de Deus se desenrolar de maneira ordenada ao longo dos séculos, desde as promessas a Abraão até o cumprimento em Cristo, nossa convicção na soberania e no cuidado divino é profundamente edificada. Percebemos que nada na história é aleatório para Deus. Cada evento, cada personagem, cada palavra profética
está intrinsecamente ligada ao seu propósito eterno. Essa visão panorâmica nos ajuda a entender que, mesmo em meio ao caos do nosso mundo hoje, Deus continua no controle, executando seus planos e trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É um lembrete poderoso de que o Senhor da história é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas atenção, irmãos, é fundamental lembrarmos que a Bíblia, em qualquer formato, é a inerrante palavra de Deus. A verdade de Deus não muda com a ordem dos capítulos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, como nos diz 2 Timóteo 3,16. Seja em uma Bíblia tradicional, seja em uma cronológica, o poder transformador reside na palavra em si, e não em sua diagramação. Esta nova edição é uma ferramenta, um auxílio para a compreensão, não um substituto para a busca sincera por Deus e pela verdade. Então, qual é o desafio para nós? O lançamento da Bíblia em ordem cronológica é um convite para nos apaixonarmos novamente pela palavra, um convite para mergulhar mais fundo nas Escrituras, buscando não apenas conhecimento, mas transformação. Não importa se você escolherá esta nova versão ou continuará com a sua Bíblia de cabeceira. O que realmente importa é que a palavra de Deus seja uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como que o salmista nos ensina em 119.105. Que possamos ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que lhes era ensinado era de fato a verdade. Que esta novidade nos inspire a uma leitura mais dedicada, mais contextualizada, mais devocional. Que ela nos ajude a ver a majestade do plano de Deus, do princípio ao fim, e a ter nossos corações inflamados pelo amor à sua palavra. Se este conteúdo edificou a sua vida, deixa o seu like. Isso ajuda o Fidei Veritas a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que ama a palavra de Deus e busca novas formas de se aprofundar nela. E se ainda não é inscrito no Fidei Veritas, clica no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que preparamos para você. Até a próxima. Deus abençoe.